Então, Ju. Vamos lá. Então, boa tarde a todos, não é? Bem-vindos a mais um Capacita 6, não é? Nosso programa de multiplicação do conhecimento, gestão por competências e valorização do servidor da Secretaria de Saúde, um programa que tem sido desenvolvido e coordenado aqui pela Diretoria-Geral de Monitoramento e Gestão Estratégica, com todo o patrocínio da Telesaúde, que nos empresta, não é, essa ferramenta, não é, esse ambiente, para que a gente possa ministrar essas aulas. E aí, nosso agradecimento especial à pessoa de Ninha, né, do CIMED, que é a diretora responsável pela implantação da Telesaúde aqui na Secretaria, e que, inclusive, é nosso tema de hoje. Né? E aí, para quem não me conhece, eu sou Juliana Cal e estou à frente da Diretoria-Geral de Monitoramento e Gestão Estratégica aqui e apoio o secretário nessas pautas estratégicas e na tomada de decisão. E aí, agradecer também a doutor Caio Mulatinho, que é o secretário executivo de Administração e Finanças, por todo o patrocínio das ações da Telesaúde. E também ao secretário doutor André Longo, que também é um grande estimulador, patrocinador, entusiasta, não só do Telesaúde, como das ações que a DGMOG vem desenvolvendo, como Capacita 6, como uma importante ação aqui interna nossa. E aí, voltando ao nosso tema da semana, a gente tem a satisfação, o grandíssimo prazer de ter hoje aqui a nossa diretora do Telesaúde, né? O percurso dela, ela vai contar para a gente, né? Ela está aqui há muitos anos na secretaria. Então, ela é realmente a responsável, a figura que tem implantado esse importante programa, não é? Não é que é a telesaúde nacionalmente, não é? A importância da telesaúde nacionalmente foi do Cineide Oliveira que trouxe aqui para a gente. Há muitos anos que ela vem nessa luta, nessa batalha da implantação da telesaúde aqui, com muitos avanços, já muitas coisas que a gente já conseguiu alcançar e ela sempre à frente, aí muito aguerrida e entusiasta desse processo. E ela vai conversar aqui com a gente hoje sobre saúde digital, especialmente telesaúde e telemedicina como estratégias, né, como ferramentas. Então, a gente vai ter muito que aprender hoje aqui. Para quem não está presente online no momento, a aula fica gravada, então é uma oportunidade para outras pessoas assistirem esse momento aqui. Também, para quem quiser, no final, fazer a avaliação de satisfação e tirar o seu certificado, a própria plataforma, ela permite essa possibilidade. Então, Dulcineide, minha querida Ninha, carinhosamente conhecida, toda a minha satisfação, viu, em ter você aqui. Muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite de compartilhar com a gente um pouquinho dessa sua experiência que é tão vasta e que eu sei que numa tarde a gente não tem tempo de discutir tudo e tantos avanços e tantas coisas que você já tem implantado, proporcionado aqui para a Secretaria. Então, minha satisfação, meu orgulho, meus parabéns e minha admiração a você, antes de qualquer fala sua, tá certo? Você sabe que eu sou uma grande admiradora do seu trabalho. Ô, Ju, obrigada. Nossa, com tanto carinho, tanto acolhimento, que coisa boa, né? Eu é que tenho muito a agradecer a você também. Você foi uma das pessoas que acolheu o Telesaúde. Eu sei que sempre nos incentivou, pautou isso em toda a sua trajetória aqui na secretaria, lutou com a gente para que fosse instituído, né, o Telesaúde, de fato, como diretoria. É um setor importante, eu acho que Pernambuco, mais uma vez, é vanguarda, né, em uma política tão importante para o Ministério da Saúde, ou seja, para o nacional. Nós somos uma secretaria que despontou, né, com a estruturação de um núcleo de telesaúde. Enquanto ainda estava se pensando nas universidades, a gente já tinha uma visão da importância de incluir isso como política, né, assim, no SUS, uma política que possa realmente ajudar a alavancar as ações do SUS em todo o país, né? E aqui no nosso estado ficar aí bem fortalecida com toda a maturidade que a gente vem construindo nesse campo. Eu gostaria de agradecer muito esse convite, eu acho que é um momento importante, a gente precisa ter esses momentos
com o nível central, com as nossas regionais de saúde, os nossos municípios, para que isso possa realmente chegar às pessoas como política de Estado, né? Para que a gente possa, de fato, incorporar o uso da telesaúde e telemedicina no Sistema Único de Saúde. E eu sou muito grata e gostaria de reforçar isso a você, especialmente, e a doutor Caio Mulatinho, a Humberto, a todas as pessoas que aqui nessa instituição me acolheu, né, me deu a oportunidade de estar trabalhando esse tema tão desafiador, né? Ainda é muito desafiador. Então, eu vou tentar trazer aqui, né, dentro da minha trajetória, né, de pessoa que trabalha nesse campo já há algum tempo, né? Eu já fui coordenadora de telesaúde do IMIP, estruturei inicialmente o núcleo do IMIP na área de telesaúde, e desde 2012 que eu venho me dedicando aqui especificamente nesse tema, né? Porque aqui eu também já trabalhei na atenção primária, passei pela vigilância, pela assistência à saúde, então eu conheço um pouco dessa estrutura, né, que rege o SUS aqui em Pernambuco, mas a minha aproximação com essa temática desde 2005 me fez me debruçar bastante nesse tema, né? Então, venho estudando esse tema, já estou agora terminando mais uma pós na área de saúde 4.0, estou realmente assim querendo que saia um doutorado profissional na área de saúde digital. Eu acho que está se aproximando aí, a gente já tem proposta, né, nacional, por meio da Fiocruz, para que haja um doutorado nessa área, e eu vou estar lá na filinha para tentar a minha vaga, né? Então, é isso, eu tenho muita gratidão a essa gestão que nos permitiu seguir com mais um momento, digamos assim, um momento desafiador e, ao mesmo tempo, talvez foi a maior oportunidade que a gente teve, infelizmente, devido a uma pandemia, mas eu acho que agora a telesaúde e telemedicina ela chega na área assistencial com muita força, né? E é preciso que a gente possa trabalhar muito conjuntamente, né, para fazer a transformação digital da instituição, de todas as unidades vinculadas à Secretaria de Saúde, né, nossos hospitais, as unidades básicas de saúde, as regionais de saúde, tudo isso precisa ainda, né, passar por uma transformação digital, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que é um tema que é necessário a gente trabalhar, esclarecer cada vez mais. Nós já tivemos um momento importante com o Bruno, né, nosso colega aí da TI, que já também é vanguarda, né, nessa batalha. Então, a gente vai trazer aqui algumas informações que são resultados, mas também trazer uma discussão sobre essa temática da saúde digital, nos debruçando um pouco sobre a transformação digital e o que está vinculado a isso para que a gente possa alavancar as ações de telesaúde e telemedicina aqui no Estado. Então, é isso, eu vou começar aqui, né, trabalhar a temática com vocês. E aí a gente... Só antes de você começar, só lhe pedir licença, porque eu vou fechar a minha câmera e você fica bem à vontade, tá certo? Certo, querida. Obrigada, Ju, por Obrigada tudo. também. Tchau, tchau. Bem, vamos lá. A missão, né, é aqui justamente proporcionar uma breve introdução sobre a saúde digital, com ênfase à telesaúde e à telemedicina, seus conceitos principais, modalidades, né, e áreas de aplicação e o futuro de sua evolução, né? Falar do futuro aqui é um pouco desafiador, porque o futuro é muito próximo, né? Sempre está muito... a gente trabalha com tecnologia, amanhã já é uma nova tecnologia, já é um novo processo, um novo tipo de serviço que surge, e a gente vai ter que cada vez mais trabalhar de forma acelerada nessa perspectiva, né, de avançar na saúde digital. A transformação digital, né? Vamos falar um pouco disso, porque eu acho que é importante, né, a gente trazer esse conhecimento sobre a transformação digital, o que é que ela significa, né, para uma instituição. E aí, assim, quando a gente vê o mundo lá fora girando em torno de tudo muito moderno, né? O quanto a gente ainda precisa avançar. Mas eu acho que essa imagem nos traz aí o que está esperando a gente aí no futuro muito próximo, né?
Então, a transformação digital ela é uma estratégia que faz uso da tecnologia para maximizar a performance e promover melhorias que se reflitam nos resultados do negócio. No caso da gente, é um negócio também, né? Quando a gente vai, quem trabalha na área de TI tem muito essa linguagem, né? É a regra de negócio, como a gente estrutura, enfim, como funciona. Ela representa uma mudança de comportamento institucional e, como tal, deve envolver os colaboradores, recursos humanos e gerir impactos em processos, né, e na própria estrutura da instituição. Eu acho que se a gente fosse discutir amplamente aqui num grupo, a gente passaria aqui muito tempo se debruçando sobre esse conceito, né? Porque veja aqui um destaque importante: recursos humanos, né? O que é que a gente está falando de transformação digital, mas o destaque principal aqui é a forma, é o que a gente precisa transformar enquanto processo, enquanto forma de trabalhar e também a estrutura da instituição, no sentido aí mais da questão também de ferramentas, infraestrutura tecnológica, desenvolvimento de sistema, tudo isso está dentro da estrutura que a gente precisa, né, enquanto recursos humanos, para viabilizar, né, essa transformação digital. Eu estou fazendo muito essa ressalva porque é muito comum a gente se deparar com as pessoas achando que a transformação digital é a mudança só de equipamento, é somente um sistema novo, e, na verdade, ela está muito mais voltada a transformar os recursos humanos e a forma de desenvolvimento das competências das pessoas dentro da instituição, né? Além, obviamente, da infraestrutura necessária para que isso ocorra. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo, né, de transformação digital. Isso aqui é uma biblioteca maravilhosa, né, que a gente pode ver aqui, é um big data, podemos chamar. Mas quando ela passa por uma transformação, isso aqui que a gente pode ver é uma transformação estrutural, né, totalmente. Mas, fora isso, a gente envolve muitos processos aqui dentro, nessa transformação, não só da infraestrutura. E vocês podem perceber que mesmo essa infraestrutura ela já está obsoleta, né? Mediante o que a gente já tem hoje de tecnologia. A gente percebe pelos terminais de acesso, né? Hoje a gente, em 2015, eu fui apresentar um trabalho na USP, cheguei lá, a biblioteca, todo mundo já tinha tablet na mão, já tinha todo um acesso diferenciado, as salas de aula conectadas, né? O professor Chau lá, que é vanguarda, a primeira instituição a ensinar a telesaúde no Brasil, a ter uma disciplina específica, né, e já trabalha nesse campo assim muito avançado. Então, a gente já vê aqui uma transformação digital, eu estou trazendo como exemplo, né, e ressaltando o que o conceito nos traz, que é necessário o desenvolvimento de competência, de recursos humanos necessário para que a gente realmente possa transformar digitalmente a instituição que a gente trabalha, né? E aí eu também trago um exemplo aqui que é bem interessante. Daqui a 5.000 anos, né? 5.000 anos, a gente vai ter os arqueólogos aí encontrando esse tipo de esqueleto, né? Com o celular agarrado na mão. Isso a gente já está desse jeito, visceral, né? Com o celular. E o porquê disso, né? 20 anos depois de todas essas coisas, cabem no bolso, né? Que essas coisas todas que a gente no passado usou, eu usei várias dessas, né? Que a gente tinha tudo separado, aí vem um cara, né, numa garagem e propõe a criação de uma coisa que pudesse suportar tudo isso que está aqui nessa figura de 20 anos atrás, né? Então a gente tem aí o Steve Jobs que simplesmente colocou isso na mão da gente. E aí, ainda sobre a transformação digital, eu estava preparando a apresentação e fiquei achando importante a gente falar da transformação digital na saúde e também na educação, porque o campo da saúde pública, principalmente, é um campo que utiliza bastante a área educacional. A gente trabalha com a educação o tempo todo, a educação permanente em saúde o tempo todo. Então, eu achei necessário para mostrar um pouco do impacto que isso vai ter. A transformação digital na educação, né, somente uma figura ilustrativa aí, como se dá hoje
Como a gente viu, os nossos, no meu caso, que não tenho filhos, mas vários sobrinhos, então todo mundo conectado, fazendo aula em meio à pandemia, o lockdown, toda essa tragédia que a gente viveu, né? Aí os grandes desafios, né, no campo da educação, né, que a gente precisa ter escolas conectadas, o ensino híbrido ele já é posto em todo o mundo, né, os países mais desenvolvidos, eles de fato já trabalham com o ensino híbrido há muitos anos, a gente tem um retardo aí tecnológico, embora não pareça muito grande, né? O aprendizado personalizado, assim como a saúde, que a gente vai ver mais na frente, é também já uma realidade, a integração aluno-professor. Né? Hoje, quem é professor está numa luta grande, porque não tem mais dia nem hora e o aluno está sempre requisitando, né, pelo Zap, a atenção do professor, independentemente dele estar na sala de aula ou não. Então, a gente está aí com essa nova adaptação. E no campo da saúde, né, quando a gente olha uma figura dessas, é extraordinário, né? A gente imaginar que isso tudo está acontecendo em vários lugares do mundo. E começando a ganhar fôlego, a avançar no Brasil também, né? É isso que é a saúde digital. Aí eu trago aqui essas fotos que representam os avanços, né, também assim no campo da telemedicina propriamente, da questão da telecirurgia, que também já é um campo que vem avançando, a cirurgia robótica já é uma realidade, a gente sabe do nível de precisão. E aí, quando a gente está falando disso, né, assim, quando eu dou aula na UPE, e os alunos ficam logo questionando, e aí vai ter cirurgia pelo robô e tal? Isso já acontece, mas assim, não quer dizer que o médico vai ser substituído pelo robô, né? Porque isso hoje eu já estava recentemente lendo um artigo que falava assim de que o maior receio, né, dos médicos eram ser substituídos pela inteligência artificial, ou seja, tudo que abarca essa parte também de robótica, de telecirurgias e etc. Mas, na verdade, nem no campo da educação, nem da saúde, a gente nunca vai ser literalmente substituído. O que é substituído são tarefas repetitivas que os seres humanos realizam que são passíveis de serem substituídas por robôs treinados, né, a partir da inteligência artificial e a tal famosa também o aprendizado de máquina, né, que é o machine learning, que é muito famoso atualmente, né? A gente começou a ter essas falas mais recentemente aqui no Brasil com mais facilidade. Então, a gente mostra aí que, mesmo sendo uma cirurgia robótica, vai ter sempre a equipe médica atuando, né? Aqui somente para representar, né, como funciona um pouco desse extraordinário, né, campo da telemedicina e da telecirurgia. Aí agora a gente fala aqui, né, da transformação digital na saúde, né? O que é que ela proporciona para o campo da saúde no geral. A segurança do paciente é algo que consegue ser fortalecido, a qualidade assistencial, né? A eficiência operacional dos processos, redução de custo, isso é batata, é extraordinário como isso acontece, quando a gente consegue incorporar, né, incorporar no sentido mesmo da implantação, de estar sendo utilizado, né, no sistema, na rotina, né, do serviço de saúde, a redução de custo ela é muito, muito significativa. Claro que quando vai se trabalhar em desenvolvimento, em aporte financeiro para esse tipo de solução, todo mundo acha muito caro, mas quando se há um estudo econômico, né, que envolve muitas variáveis, né, para poder analisar, você vai perceber que o custo-benefício geralmente é enorme. Para vocês terem ideia, a gente tem trabalhado muito com a telecardiologia aqui no estado, e um exemplo simples, um exame de eletrocardiograma num custo, né, num custo não, num valor
presencial, né, baseado em estudo econômico, ele custa mais de R$ 40. Quando ele passa a ser realizado pelo TeleCG, que a gente chama, né, que é o telediagnóstico remoto, à distância, ele passa a um custo de R$ 7,80. Então, não à toa que o Ministério da Saúde vem investindo na área de telediagnóstico nos últimos anos muito fortemente. E aí a gente tem também a satisfação dos profissionais que conseguem otimizar também o seu processo de trabalho e a satisfação dos pacientes, porque muitos processos de cuidado a gente pode fazer à distância e o paciente evita muitos transtornos, inclusive de deslocamento. Obviamente que para isso a gente precisa ter um paciente que esteja conectado, é o óbvio, né? Então, a gente tem aí um desafio enorme nesse sentido, né? Mas o avanço ele vem acontecendo, a gente está com a implantação do 5G, daí chegando no Brasil fortemente. Então, a tendência é que essa questão da conectividade ela vá realmente sendo vencida a partir dos investimentos, né? Tanto das instituições que, né, no caso das empresas mesmo, que ofertam esse tipo de serviço de conectividade, quanto o incentivo também governamental necessário para que isso chegue, principalmente nos serviços públicos, né? Então, a gente já aqui no estado, nós já temos aí um exemplo importante, que é a implantação da REPEP, né? Que é uma rede que vai conectar com link de alta performance o estado todo em várias instituições e a partir de uma iniciativa de PPP, né? Uma parceria pública e privada que pode garantir a continuidade, né, e a sustentabilidade dessa rede em funcionamento, uma vez que a rede privada ela assume aí 50% dessa rede em termos de valor. O Estado investiu mais de 7 milhões e a iniciativa privada vai ser responsável pela manutenção. Então, no caso de uma fibra óptica que quebrar em algum lugar dessa rede, a iniciativa privada ela é responsável para fazer a manutenção imediatamente. Então, a gente sabe que, do ponto de vista de um órgão estadual, a gente tem mais dificuldade pelo o processo que é um pouco mais demorado. Então, a iniciativa privada estando presente nisso, eu acho que a gente ganha muito em performance, né? Então, a gente já vê aqui os exemplos, né, também aqui já de uma tecnologia vestível, né, que é o smartwatch, aqui, o que a gente pode ter no braço e monitorar os nossos dados clínicos, né, nossos dados clínicos já diretamente, né, do paciente para uma determinada central. Isso aqui ocorre bastante já fora do Brasil, inclusive com centrais de paramédicos que eles são acionados a partir justamente de uma sinalização os parâmetros clínicos do paciente e eles chegam na casa do paciente imediatamente quando existe algum tipo de síncope, alguma coisa que tem alguma ocorrência com esse paciente, né? É muito comum os idosos terem, né, acesso a isso, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, quando um idoso que geralmente moram só, né, é muito comum na cultura deles, eles são usuários desse tipo de tecnologia. Aí a gente fica pensando como é que isso vai chegar no SUS. Provavelmente a gente vai ter muito tempo pela frente para que isso ocorra, mas a gente precisa, pelo menos, começar pelo que a gente tem em mãos já aqui no nosso país. E aí, no slide daquele, a gente já percebe ali os desafios, né? Mas eu ressaltei aqui, né, os desafios e a gente vai trazer aqui em relação à educação, por exemplo, 65% das crianças da atual primeira série vão trabalhar em atividades completamente novas que ainda não existem. Nossa, que frase impactante, né? E tá lá, já foi dito lá no Fórum Econômico Mundial e está no livro do Maurício Benvenuti, né? Que é um cara assim que eu tenho estudado atualmente. Então você vê aí que é muito
é muita tecnologia envolvida, né? A gente vai ter muita transformação digital, a gente vai ter muita inteligência artificial aplicada, né? Na educação e na saúde não vai ser diferente. E aí a gente traz essa fotografia aqui, que também é muito interessante, para uma frase, né, para tentar fazer essa ligação aqui. Uma população alfabetizada tecnologicamente é o maior recurso contra monopólios e políticas centralizadoras, né? A gente vive hoje, de fato, assim, nossas crianças de 3, 4, 5 anos já estão muito antenadas, né? Muito conectadas, elas nasceram na era digital, então é necessário que haja políticas realmente estruturantes nesse sentido, né? Voltadas a promover a educação tecnológica, né? O letramento digital, a literácia necessária para que a gente possa ter uma população, digamos assim, preparada para tudo isso que está em curso, né? Porque quando a gente diz aí que 60% das crianças vão trabalhar em profissões que a gente nunca nem ouviu falar, isso aí não é brincadeira, isso é coisa que vai acontecer, como a gente está vendo acontecer a inteligência artificial aqui fortemente agora e outras coisas que já foram ditas no passado e que as pessoas achavam que era delírio de algum maluco de empresa de garagem, e não é, né? E são esses malucos que estão transformando o mundo mesmo, né? Tanto é que a gente tem aí startups aí derrubando grandes empresas tradicionais do mundo todo. Então, a gente está aqui, né, ainda que na saúde, a gente já vê aqui um amplo campo aí que envolve a questão da transformação digital, automação administrativa e digitalização, administração e terapias, né? E eu estou mostrando esse conjunto de informações aqui porque são grandes empresas e também startups que estão desmontando aí as empresas tradicionais e trazendo soluções práticas de custo muito mais baixo e promovendo uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção, que é a abundância. A gente precisa entender que tudo isso vai levar a um movimento de abundância também, muito, digamos assim, presente, de forma a conseguir democratizar o acesso aos serviços, a tudo isso que essa transformação digital ela vai promover para o mundo todo. Então, aí, testagem diagnóstica, a gente já vê tudo isso muito incorporado, descoberta de medicamentos, testes clínicos, cuidado online, offline, a gente já vê aí, inclusive, as grandes empresas como a Amazon e outras já incorporando a oferta de cuidados em saúde, né? E aí, por que isso? Porque cada vez mais o indivíduo vai ter uma autogestão no seu cuidado, né? E tudo isso a gente deve à questão do mobile, né? De ter um telefone na mão que ancora todo o recurso necessário para que a gente possa acessar tudo isso. Então, a gente tem tudo isso que está aparecendo aqui, as redes de fornecedores dos fármacos, a gente já está vendo as receitas sendo dispensadas nas farmácias privadas facilmente, né? Principalmente as que já integram, por exemplo, os planos de saúde. A gente chega numa farmácia e está lá o receituário digital e já é dispensado tranquilamente, sem precisar de você até estar com papel na mão, né? Que a gente vai ver um pouco mais na frente sobre isso também. E aí, isso é apenas a introdução. Eu espero que, assim, que vocês também dialoguem aqui comigo também, né? Em algum dado momento possam perguntar e a gente poder discutir, porque eu sei que é muita informação, né? É muita coisa para um momento curto, né? E a saúde digital, né? Essa imagem aí maravilhosa, né? Que a gente já vê aí acontecendo, né? E aí eu trouxe aqui 2 conceitos que eu acho que é bem importante a gente conhecer, né? Que para a Organização Mundial de Saúde, a saúde digital é o uso da tecnologia da informação e comunicação no apoio à saúde e às áreas relacionadas à saúde. Já para a RIMES, que é uma instituição que, inclusive, trabalha hoje em dia, com certificações importantes nessa área, que, inclusive, muitos aqui do modelo brasileiro de medição de maturidade digital são ancorados nos modelos da RIMES. Eles definem a saúde digital
conectada, deixa eu ver aqui, a saúde digital conectada e dá poder às pessoas e às populações para gerenciar sua saúde e bem-estar, ampliando por equipes de saúde acessíveis e solidárias dentro de um ambiente de cuidado facilitado pelo digital, também sendo um ambiente flexível, integrado, interoperável, que estrategicamente impulsiona as ferramentas digitais, tecnológicas e serviços para transformar a assistência. Esse conceito é muito amplo. Hoje, quando a gente começa a tentar definir as estratégias de telesaúde, a gente vê que realmente engloba muito desses aspectos trazidos aqui, né, nesse conceito da RIMES. E aí vamos para a telesaúde e telemedicina, para que a gente possa também alcançar o que a gente vem fazendo aqui na secretaria, nesse campo, né? E aí a telesaúde também é definida pela Organização Mundial como sendo a prestação de serviços de saúde em que a distância é fator crítico, usando tecnologias digitais da informação e comunicação, as TDICs, para troca de informações sobre o diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças e lesões, para pesquisa, avaliação e educação continuada dos profissionais de saúde, com interesse de promover a saúde dos indivíduos e suas comunidades. Então, a telesaúde, ela inclusive, foi instituída na primeira estratégia de saúde digital do Brasil como uma das principais estratégias para o desenvolvimento da saúde digital no Brasil. E assim é também em Portugal, em outros países que a gente vem analisando planos e estudando sobre isso. Aí, aqui na Secretaria de Saúde, nós desenvolvemos, em 2017, um modelo lógico, né, da telesaúde, e a partir desse modelo lógico, né, que foi incluído, inclusive, na política estadual de telesaúde, nós somos o primeiro estado, não sei se tem algum outro estado, a pensar, né, estruturalmente numa política e aprovar essa política estadual de telesaúde no Conselho Estadual de Saúde. E aí, a partir desse desenho, né, desse modelo lógico, nós definimos os 3 componentes que seriam impulsionadores do desenvolvimento da política aqui no Estado. Então, a gente tem a teleeducação, a telegestão e a teleassistência, né, como sendo os 3 componentes importantes, os serviços importantes para o desenvolvimento da telesaúde no nosso Estado. E aqui em 2018, né, a gente está aqui com essa foto que é bem representativa. Em 2018, a gente teve, né, você vê aí que eu venho falando de telesaúde aqui desde 2005. Em 2012, a gente escreveu um projeto para captação de recursos junto ao Ministério e nós tínhamos um projeto aprovado, um convênio instituído para estruturação do telesaúde aqui no Estado. Nós estamos em 2022, né? 10 anos depois é que a gente está sendo assim visto, né, em todo o país, em todo o estado, como uma política de fato, porque houve uma pandemia que impactou nisso. Mas a gente vem fazendo esse trabalho de formiguinha aqui há muitos anos, e aqui está uma foto bem representativa disso. Nós temos aqui presente a professora Magdala, que é uma pioneira aqui no estado, que foi a pessoa que ensinou a todos nós o que é telesaúde, como trabalhar com essa política, né? Foi minha co-orientadora no meu mestrado lá na Fiocruz. Tem aqui o Luiz Messina, que é um dos pioneiros da telesaúde no Brasil, esteve aqui presente, é representante da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa e coordenador nacional da Rede Universitária de Telemedicina, né? Professor Raul, da UPE, nossa equipe, o Marcos Pélico, que naquele momento, em 2018, era o coordenador nacional do Telesaúde Brasil Redes, que é um programa nacional instituído desde 2010, e muita gente nem conhece isso ainda, embora a gente aqui sempre faz essa fala em todos os treinamentos que a gente dá, em todos os fóruns que a gente participa.
E aqui está o Marcos Pélico, é uma pessoa que nos ajudou muito aqui no Estado a destravar processos lá no Ministério, a caminhar aqui no Estado mais fortemente com a telesaúde. Então, tornou-se, inclusive, um grande amigo nosso. Então, nós temos aqui, em 2018, a gente fez assim um lançamento da política e a inauguração do núcleo, porque a gente estava sendo incluída na rede universitária de telemedicina, na RUT. Né? Nós somos a única secretaria de Estado que faz parte dessa rede universitária. É uma rede composta com mais de, eu acho que em torno de 140 instituições de ensino e pesquisa do Brasil e agora está expandindo muito fortemente na América Latina, além dos países de língua portuguesa. Então, estar fazendo parte da RUT para a gente foi muito importante, inclusive no momento da pandemia, porque nós já tínhamos aqui webconferência devido aos equipamentos, ao fornecimento de um link de alta performance, que foi fruto dessa conquista nossa como membro da RUT, e eu acho que é muito importante a gente fazer essa ressalva, e até hoje a gente vem crescendo nesse campo, a gente é reconhecido por isso na RUT, sempre e somos chamados a participar de determinados fóruns, a dar o nosso depoimento, a falar da nossa experiência, a levar para o Brasil todo, porque aí o alcance é realmente nacional, a experiência de Pernambuco. Então, a gente tinha aqui um entrave, depois eu vou falar desse modelo lá na frente, quando eu falar de telegestão, em relação ao uso das ferramentas mais amplas de webconferência. Então, nós desenvolvemos o portal de telesaúde, é um portal de serviços, ele não é somente informativo, e por isso que o nome é portal, não é somente um site, e ele ancora aqui os serviços de assistência, educação, gestão, e também fornece informações em relação a essa política. Aqui na teleassistência, eu destaquei principalmente essa temática, porque foi e é a mais desafiadora para a telesaúde em todo o Brasil, não só aqui no estado de Pernambuco, E aí nós começamos aqui, no final de 2020, a implantar a rede de telecardiologia aqui do estado de Pernambuco. E essa rede, ela objetiva atender as demandas de emissão de laudos de eletrocardiograma online, o TeleCG, a realização de consultas, de teleinterconsultas e teleconsultorias, visando aumentar a resolutividade da atenção primária em saúde, qualificando a fila dos usuários para a rede especializada e promover o matriciamento dos profissionais envolvidos na atenção cardiológica do Estado. Essa rede ela é muito importante, ela é um modelo pioneiro no país. Isso eu estou dizendo porque foi dito pela pessoa que criou o telediagnóstico do Ministério da Saúde, a doutora Beatriz Alckmin, disse que nenhum estado, nem mesmo eles que trabalham há 15 anos, pensou em trazer a assistência cardiológica no modelo de rede que pudesse ser ancorado vários serviços de telesaúde e isso fosse disseminado numa rede de saúde, na nossa rede aqui no estado, e isso eu acho que vai ser um modelo importante para outros estados que queiram desenvolver. E aqui nós já temos o TeleCG, devido à pandemia, a gente teve também autorização para fazer teleconsulta, e a gente vai ver que a teleconsulta a gente vem trabalhando ainda com o Procap, mas a ideia é que esse modelo ele seja repassado para os demais hospitais do estado e a gente realmente tenhamos uma rede conectada e voltada à telemedicina cardiológica no nosso estado. Aí aqui são os dados que a gente tem, a cobertura dos pontos de telecg no estado de Pernambuco. Nós temos 184 municípios, mais a Ilha Fernando Noronha, então 185. Desses, nós já temos 135 municípios com o telecg, Eu acho que foi um alcance assim, que a gente realmente teve uma vitória enorme nesse sentido, e isso se deve, obviamente, quando eu falei lá da transformação, aos recursos humanos, e aí eu trago aqui a importância da colaboração, da parceria das áreas técnicas, a parceria
e também, obviamente, o aval dos nossos superiores, né? No caso, agora, atualmente, eu sou ligada ao Dr. Caio e ele deu todo o apoio, compra de equipamento, os subsídios que a gente teve necessidade de ir para campo, implantar, e realmente a gente impulsionou essa rede que vai propiciar a disseminação de teleconsulta e de teleinterconsulta nas unidades básicas de saúde do nosso estado. Então, todos esses pontos que eu vou mostrar a vocês agora no slide seguinte, né? Nós temos aqui uma meta, foi estabelecida aqui pelo planejamento estratégico da Secretaria, 240 pontos de tele-ECG para ser implantado no estado, sendo 200 nas unidades básicas de saúde e 40 na rede de urgência e emergência. Desses, a gente vê aqui o nível de implantação que a gente já tem, né? 87% dessa meta ela já foi alcançada, tá? Inclusive, assim, não era esperada até agora, mas a gente usou estratégias também de telesaúde que facilitou a gente chegar a todos esses municípios e as unidades. Então, nós temos 184 pontos, né, de TeleCG implantados no estado. Aliás, 184, eu acho que tem um erro aqui, porque o número de pontos é maior. Nós temos 135 municípios, nós temos 209, tá? Peço desculpa, ali tem um dado equivocado. 209 pontos implantados em todo o estado, tá? E, inclusive, alguns em saúde indígena, saúde prisional, unidades básicas de saúde e também temos alguns na rede de urgência e emergência. Então, a gente vai destrinchar aqui. Os 184 pontos, eles são especificamente da atenção primária em saúde, tá? Desses, 156 são em unidades básicas de saúde, 13 pontos na saúde indígena e 13 na saúde prisional. Eu vou fazer um destaque aqui porque nós temos 15 polos de saúde indígena no nosso estado e conseguimos já chegar em 13 deles. E já está em curso a implantação de mais dos outros 2 polos e mais algumas unidades básicas também do campo da saúde indígena. É muito importante porque a saúde indígena ela tem um modelo um pouco diferenciado e também são geralmente instalados em lugares de difícil acesso, mas a gente conseguiu chegar nesses lugares e a gente vai conseguir promover, além do TeleCG, que já está sendo feito, também a teleconsulta e a teleinterconsulta em algumas especialidades. Obviamente, a discussão sobre isso vai ter que avançar no âmbito da regulação e da assistência à saúde para que a gente possa organizar isso no serviço. E não só dessas 2 áreas técnicas, mas também de recursos humanos, porque é um modelo diferenciado que é necessário ser pensado estrategicamente, né, de recursos humanos para trabalhar no modelo digital. Então, a saúde prisional é outro campo importante e é pioneiro no Brasil. A gente não tem saúde prisional trabalhando nesse campo da assistência cardiológica, nem telemedicina especificamente, e a gente vai implantar em 23 presídios aqui, né, do nosso estado. Desses, 13 já estão prontos, já estão fornecendo o serviço, né, a oferta já chegou, e aqui a gente tem um impacto de redução de custo e também de redução de risco de vida muito importante para os profissionais de saúde que atuam dentro dessas unidades e os assistentes penitenciários também, né? Porque evitar o deslocamento, né, da pessoa, desculpa, eu fiquei assim, mas da pessoa privada de liberdade. Eu quis falar aqui como rege a política. Então, um impacto tanto financeiro como de risco de vida, e a gente escutou isso das pessoas que trabalham dentro do presídio. Eu fui pessoalmente em Petrolina, implantar lá, e tive a oportunidade de conversar tanto com a equipe de saúde quanto com a equipe do pessoal que trabalha no efetivo da polícia do estado, né? Então, é importante a gente falar disso, né? Que são resultados que vão impactar daqui a algum tempo, né, no cuidado da saúde dessas pessoas.
E aí o TeleCG hoje, né, eu acho que foi por isso que Renata retruncou lá, quando tinha um resultado bem de 3 mil eletros, não, a gente já tem mais de 57 mil eletros realizados, né, no estado. Isso eu considero que ainda num curto tempo, porque nós estamos aí há quase 2 anos de implantação, não, fez 2 anos agora, essa semana, na verdade, né? E alguns, obviamente, começaram primeiro a oferta no seu território, então a gente está de vento em popa aí com a oferta funcionando no estado todo. E aqui a gente traz alguns dados, né? Todo dia isso aqui está atualizado, a gente com a implantação do TeleCG nas UPAs e hospitais regionais, na nossa rede de atenção especializada, a rede de urgência e emergência, a gente vai ter uma ampliação muito grande desses números, né, desses indicadores. Na atenção primária, nós já alcançamos aqui 49.657 mil exames realizados. Se eu entrar agora no portal, a gente já tem um outro número. Na rede, na saúde indígena, né, que foi mais recente a implantação, nós já geramos aí 782 pacientes atendidos. E no prisional, né, que a gente está ainda, foi também iniciado recentemente, foram gerados aí 125 exames. E aqui tem todo um número, mas esse número ele representa muita coisa no sentido da rede, né? Porque a gente aqui pode observar que temos aqui 372 alertas, né, identificados na atenção primária. E esses alertas, eles são pacientes que precisam ser atendidos na rede com uma determinada prioridade, entre aspas, que a gente não pode desenvolver um processo de exclusão, mas é necessário que esse paciente ele seja atendido o mais rápido possível, porque ele já está identificado com uma gravidade. Por exemplo, pacientes precisam imediatamente colocar um marca-passo, fazer um cateterismo de urgência, eles são identificados, esse número representa isso aqui no nosso estado. E aí a teleconsulta, né, que é a teleconsulta ela permite que profissionais de saúde, especialistas e generalistas realizem à distância uma consulta clínica para fins de orientação, apoio diagnóstico e terapêutico, né? É isso que é a teleconsulta. E eu trouxe um destaque do que a gente vem fazendo com o Procap, porque eu acho que é muito importante aqui a gente sinalizar que há uma adesão médica muito grande. E por que eu estou dando esse destaque? Porque é sempre um desafio incluir tecnologia e que o pessoal da medicina, eles realmente, por incrível que pareça, eu não sei se isso é mais no SUS, obviamente deve ser que na iniciativa privada ou você usa ou usa, né? Mas aqui a gente tem uma dificuldade, uma resistência de alguma forma no uso das tecnologias. Obviamente isso está dentro daquele processo todo de letramento digital, de literácia, de um monte de coisa que são pessoas que não tiveram, não vivenciaram, talvez, esse momento tecnológico anteriormente, e aí tem alguma dificuldade no sentido de implantar isso na rede. Mas no Procap a gente tem aí mais de 11 mil teleconsultas, 7.264 foram realizadas por médicos, isso no ambulatório de INR. 4.256 foram da enfermagem. E a enfermagem é uma área que é pioneira no uso da telesaúde no Brasil, né? A teleenfermagem já é muito desenvolvida, né? Muito mais do que a gente imagina, assim, das outras profissões que agora regulamentaram, mas a teleenfermagem sempre ocorreu muito no campo da educação, né? Da teleeducação, eles se desenvolveram muito. E agora também entrando na área de apoio assistencial. Aí aqui a gente falando do nosso, né, no desenvolvimento aqui do núcleo, a gente tem também o ambiente virtual de aprendizagem que ancora nossas atividades educacionais, né, que tem a ver com a teleeducação. Aí nós temos eventos online, né, que todos vocês já conhecem aí no nosso portal, alguns resultados, as web palestras que eu vou citar aqui como algo que foi muito importante para a gente desenvolveu um modelo de web palestra que o Telesaúde Brasil ele não tinha anteriormente. Hoje eu vejo vários núcleos utilizando o mesmo formato, né, que a gente ancorou as redes sociais enfim,
por meio das redes sociais, a gente conseguiu levar isso para todos os cantos do mundo. Eu vou mostrar a vocês porque eu estou falando isso. Porque a gente teve o Web Palestra aqui que tinha pessoas de outros estados e de outros países acompanhando os nossos palestrantes. E aí é onde entra a questão da colaboração. Isso é feito sempre com os nossos melhores profissionais da área de saúde, que estão aqui gerindo as políticas todas, mais as instituições de ensino e pesquisa do nosso estado, né, que aí a gente pode citar a UPE como a principal parceira, a Universidade de Pernambuco, o IMIP, várias outras instituições que trabalham com a educação, que têm sido parceiros nossos aqui. E aí a gente tem um número aí de quase 40 mil participantes nas nossas web palestras, tem os treinamentos online, tem capacitações, tudo isso está no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então, temos o curso, eu gosto muito de destacar o curso Fique Atento, Pode Ser Câncer, eu tenho um carinho especial por essa ação, né, que nós temos aí 8.146 pessoas inscritas. Esse curso ele foi feito num modelo, né, de MOOCs, que aí a gente tem aqui um especialista nisso, na verdade, uma doutora, né, que é a Thalita Monteiro, ela é doutora em tecnologias educacionais, e a tese dela foi justamente na área de MOOCs. Então, por isso que a gente tem um número de pessoas inscritas e a gente tem um número de certificação maiores, porque justamente o modelo de MOOCs é mais aberto, modular, que a pessoa vai buscar o aprendizado que ela, de fato, necessita, né, mediante tudo que está ali posto para que o profissional de saúde possa escolher. Então, a gente tem 21 cursos, várias certificações, tudo isso está disponível para vocês conhecerem aí no ambiente virtual daqui da nossa diretoria. A gente também tem as comunidades de práticas, né? E o que é uma comunidade de prática? Elas constituem, né, grupos de pessoas com interesses comuns de aprendizado, cujo objetivo é compartilhar informações, né? Foram desenvolvidas com o objetivo de facilitar as atividades remotas em meio à pandemia do Covid-19, né, de projetos de extensão universitária e programas de residência em saúde. Estão hospedadas no nosso AVA. A gente fez esse trabalho de forma colaborativa. Foi um momento que a gente pôde também facilitar, né, a continuidade das atividades dos residentes e também dos alunos que faziam parte de projetos de extensão e em meio a uma necessidade de transformação imediata digital, e como não tinham, a gente pôde reunir esse grupo, e aí surgiu aqui o Vialog, né, que é um trabalho bacana aí, uma comunidade que discute a questão da violência, né? E temos outros que eu vou mostrar a vocês aqui. A gente tem o Vialog, tem também um trabalho que é feito em parceria com o LACEN, né, que é o LACEN e a UPE sempre conosco, a Universidade de Enfermagem aqui no nosso estado, né, da UPE, a FENSG e o Hospital Oswaldo Cruz. A gente tem vários parceiros e por isso que isso é possível, pelas parcerias. Então, a gente tem a vigilância laboratorial, né, uma prática extensionista para a Covid-19. Esse trabalho é muito bacana, tudo isso está disponível aqui, né, para vocês conhecerem. Em relação à publicação, a gente foi convidada pela doutora Vera Moraes, que é a presidente do Grupo de Ajuda à Criança com Câncer, para participar da coletânea, né, de trabalho, escrever o primeiro capítulo, né, do Fique Atento. Nossa equipe aqui, eu e os colegas, escrevemos o capítulo primeiro desse livro. E também teve a edição do e-book Brincando Sem Aperreio, que foi outro trabalho bacana que a gente fez em parceria com a residência multiprofissional, né, de Jaboatão. Então, foi muito bacana esse trabalho, inclusive muito reconhecido aqui na mídia local. A Thalita participou, a nossa web design também, de uma sessão na televisão falando sobre esse trabalho, porque a ideia era justamente, né, fazer a orientação para prevenir acidentes com crianças em casa. Então, foi muito útil, né, esse trabalho. Foram episódios de podcast que foram disseminados para
prevenir acidentes com crianças em plena pandemia. E onde estavam as nossas crianças, né? Passaram um tempão em casa e esse trabalho foi muito, muito reconhecido. E aqui a gente tem, né, a partir das comunidades, dos grupos que discutiam essas temáticas, a gente conseguiu produzir vários podcasts. E aí o Brincando Sem Aperreio, que também tem o e-book, a gente teve um trabalho com a vigilância epidemiológica do Hospital Oswaldo Cruz, a gente fez uma série também, né, de Conhecendo o Telesaúde, nós aqui, cada setor, entre aspas, né, que a gente tem uma equipe muito reduzida, mas a gente teoricamente, temos aí uma estrutura de telesaúde, então a teleeducação, a telesaúde, no geral, fui eu que falei, mas a gente tem várias outras participantes e temos lá vários episódios de podcast. E aqui eu ressalto que nós temos também um vínculo com a UnaSUS, a Universidade Aberta do SUS. Somos cadastrados como núcleo porque fazemos parte do Programa Telesaúde Brasil, que é uma política nacional, e aí, como Estado, nós estamos incluídos. Então, temos lá no acervo de recursos educacionais na área de saúde, que é a plataforma ARES, né? Depositados 253, né, digamos assim, recurso educacional nosso, e desses aí a gente tem várias estatísticas, né, que teve aí 2.527 download realizado dos nossos recursos educacionais, 16 download internacional, 2.511 nacional. E é muito importante a gente estar nesse espaço, porque é uma forma de a gente levar conhecimento e também absorver, obviamente, que aí tem várias instituições envolvidas do país inteiro, e para a gente fazer parte disso é muito importante, né? E está vinculado ao Ministério da Saúde e Educação também. E aqui, só para vocês terem ideia, né, eu fiz questão de destacar aqui um dos cases, né, assistência obstétrica e puerpéria no envolvimento da microcefalia por Zika vírus. Na verdade, eu acho que era no envolvimento ou desenvolvimento, agora fiquei na dúvida. Enfim, a gente tem aqui um recurso que foi depositado e que a gente teve aqui pessoas do mundo todo assistindo, né? Essa estatística que está do lado, ela é disponibilizada lá na plataforma Ares. Nós tivemos 62 pessoas do Brasil, 43 dos Estados Unidos, 26 da Alemanha, 13 da Suécia, 10 da Finlândia, 4 da França, República Tcheca, 2, Reino Unido 1, Hong Kong 1 e Irlanda 1. Então, veja o alcance que isso dá. E o que a gente, né, assim, difere um pouco aí, eu gostaria de ressaltar, porque as pessoas acham assim, não, a telesaúde, mas quem faz somos nós. Não, nós somos a parte meio, nós pensamos a estratégia de telesaúde. Assim como a informática desenvolve sistema, a gente desenvolve estratégia, a gente trabalha com isso, a gente faz parte de um campo do conhecimento, mas a gente trabalha no coletivo, no colaborativo, e aqui está um exemplo disso, né? A saúde da mulher aqui na secretaria, inicialmente com a doutora Letícia Carte, sempre utilizou a telesaúde imensamente. Letícia disse a mim uma vez, eu não teria conseguido chegar a desenvolver tudo que eu consegui desenvolver se eu não tivesse imediatamente rolado em vocês, porque a gente consegue, por meio das estratégias, massificar. E é o nosso papel apoiar as áreas técnicas e fazer isso. Então, aqui é um exemplo, a gente conseguir chegar em vários países do mundo, né? Aqui, outro exemplo também, amamentar é um ato ecológico, né? Aí tem aqui o recurso educacional, a gente teve pessoas aqui da Alemanha, Finlândia, França, Cabo Verde, República Tcheca, Irlanda, Tailândia. Então, assim, eu achei importante trazer. Eu sei que não são dados, assim, enormes, mas há um alcance aqui que a gente precisa compreender que é possível, né? Aqui, a vacina da Covid-19, eventos adversos pós-vacinação, notificação, investigação e monitoramento. Aí a gente tem
esse trabalho que foi feito, obviamente, com as nossas áreas técnicas, e está aqui mais um trabalho que teve um alcance importante. No Brasil todo, 228 pessoas viram, Suécia, Estados Unidos, Moçambique, Portugal, Argentina, e aí por diante. Nós temos vários exemplos desses lá na plataforma Ares. Eles estão, inclusive, desenvolvendo uma forma de dashboard melhor estatisticamente, né? Isso a gente entrou em contato lá com eles, da dificuldade que a gente tem de observar a estatística de acordo com a inserção e incorporação dos recursos educacionais de cada núcleo, porque a gente só consegue ter uma estatística individualizada, né? Por recurso educacional depositado, e a gente queria ver isso de forma mais ampla. Algo importante também que a gente conseguiu fazer foi criar as redes sociais. A gente criou isso no meio da pandemia, justamente para ancorar e divulgar as nossas web palestras, que eram voltadas, principalmente naquele momento, à disseminação de informações técnicas relacionadas à Covid-19. Então, a gente criou o canal do YouTube, hoje a gente tem um acervo enorme lá, temos aí novos inscritos, porque mensalmente a gente tem uma média aí de 360 pessoas que são adicionadas ao nosso portal. Atualmente a gente estava, né, no período, a gente teve aqui que colocar isso para dizer que estávamos desativados momentaneamente, mas temos aí mais de 10 mil seguidores, temos alcance aí de 7.162, 65, né? São pessoas que viram o conteúdo, a gente tem ali essas 7.165, compartilhamento, participação ao vivo e curtidas, a gente tem aí bastante, né? Impressões que 91.600, então são dados da estatística das nossas redes sociais. Isso poderia ser muito maior, né? Se a gente realmente, assim, aqui na Secretaria, a gente precisa avançar para uma discussão da institucionalização desses processos. Inclusive, essa rede, as nossas redes sociais, ela funciona de forma orgânica. E o que isso significa? A gente não tem impulsionamento. Isso aqui acontece como a gente fazia antigamente, quando a gente queria passar informação, é o famoso boca a boca. Aqui, na verdade, Obrigada, Raquel. Aqui, na verdade, é uma forma orgânica, né, de gerir a nossa rede. Ela precisa ser incorporada institucionalmente e a gente tem um alcance extraordinário que é possível ter. E mesmo assim, vocês viram ali que a gente tem um alcance importante. Na teleeducação, a gente tem resultados também que são necessários ser ditos, né? Então, a gente criou o dashboard de acordo com cada estratégia educacional, com cada atividade educacional, melhor dizendo, a gente tem lá os números e os acessos, a participação das áreas técnicas. Isso foi muito importante, porque as áreas técnicas também precisavam olhar para isso e filtrar os indicadores que elas precisam e que fazem parte da participação nos trabalhos conjuntos, né? Aí nós temos aqui também, ao longo dos anos, a gente acumulou aí mais de 1.000 sessões relacionadas a processos educacionais e temos um acompanhamento aí de participantes, né? A gente monitora essas informações, tudo registrado, porque a gente tem um processo de gestão instituída em relação ao uso das ferramentas, as ferramentas de web, a ferramenta de vídeo, que inicialmente era por videoconferência, e a gente tem aí esse alcance de 70.190 participantes nas atividades educacionais. E aí a gente vai falar de telegestão, para poder a gente já ir caminhando para o encerramento. A telegestão, eu achei que foi fundamental, porque na pandemia a gente conseguiu muito rapidamente estruturar, né, o trabalho remoto. Aí, não, mas isso era feito pelo Google Meet. Antes a gente não tinha tão abertamente as ferramentas de web. Aqui no núcleo de telesaúde, nós tínhamos desde 2018, porque a gente conquistou isso com a rede universitária de telemedicina. Mas a gente tem uma política interna que antes tinha muito bloqueio, a gente não conseguia usar o web aqui dentro da secretaria. Hoje, né, a TI já resolveu isso. Obviamente, teve uma aceleração enorme por conta da pandemia, e isso foi possível, e a gente hoje tem um processo muito ampliado na área de telegestão.
e fomos o único núcleo de saúde, de telesaúde do Brasil a colocar isso como um componente importante da telesaúde. Quando a gente desenhou o modelo lógico, e por que isso aconteceu? Pelo fato da gente estar dentro de uma Secretaria Estadual de Saúde e fazer parte do Poder Executivo, a gente tem muita aproximação com a gestão, então era necessário pensar estratégias de gestão à distância para amparar todas as atividades necessárias de gestão à distância. E a gente já vinha fazendo isso por videoconferência. Com a webconferência, obviamente, houve uma ampliação muito grande. E esse trabalho que a gente faz no âmbito da telegestão, ele também é reconhecido assim, nos fóruns que a gente participa, que a gente teve essa vanguarda. Nós criamos a telegestão em 2015, quando houve aquela crise em relação à microcefalia, a gente começou a fazer, nós estávamos iniciando a estruturação da rede de vídeo colaboração em saúde, que a ideia era conectar as 12 regiões de saúde, as 12 gerências regionais de saúde, e a partir daí a gente poder realizar reuniões técnicas, administrativas, matriciamento, discussão de óbito, várias atividades de gestão e técnicas por meio do que a gente chama de telegestão. E aí, esse modelo inicialmente era assim. Os municípios eles precisavam se deslocar para a regional de saúde, e a gente estruturou inicialmente com o PE Conectado, onde era um serviço contratualizado, mas a gente hoje não depende mais disso, né? A ATI fornece a internet e a gente continua com o processo de gestão. Nós temos um técnico de informática em cada regional de saúde para justamente subsidiar o nosso trabalho também, ajudar a gente a apoiar as regionais. E aí o modelo era esse, um modelo que era necessário ainda que as pessoas se deslocassem dos seus municípios para a regional de saúde. Esse modelo ele poderia já ter sido detonado, digamos assim, um termo até bem coloquial aí, mas ele poderia ter sido modificado desde 2018, a partir do primeiro momento que a gente teve a rede universitária de telemedicina aqui na nossa secretaria. E aí a gente passa para um modelo, né, que é esse que a gente está fazendo aqui agora. Eu estou aqui falando com vocês pela webconferência que a gente tem aqui desde 2018, pela RUT, e essa ferramenta foi fundamental para que a gente pudesse ancorar as ações da Covid também. Mas tem o Google Meet, tinha o Google Meet, surgiram várias plataformas, mas ainda plataformas que necessitaram passar por um processo de desenvolvimento, aperfeiçoamento, de segurança, etc. A gente teve aqui uma situação, por exemplo, que mandaram para a gente uma ferramenta e quando uma técnica nossa que foi fazer os testes, como comumente a gente faz a gestão, ela simplesmente entrou numa reunião que estava ocorrendo no gabinete de crise com o governador e várias outras pessoas. Ou seja, uma ferramenta que não tinha segurança alguma em nenhum processo de gestão. Mas aí todo mundo acha que é somente enviar um link. Não, a gente tem um processo de gestão estruturado desde 2015. Então, isso facilitou para que a gente, junto, obviamente, com o setor de informática, com a TI, com as áreas técnicas, que a gente pudesse estar ajudando vocês a se colocar no momento do teletrabalho, né? Que agora se fala em teletrabalho. Até Domênico Zemasi está falando em teletrabalho, coisa que ele já falava há muitos anos atrás, desde 96, quando escreveu o Ócio Criativo. Ele já falava que a gente poderia justamente estar usando esse tipo de estratégia para que a gente pudesse otimizar o nosso tempo e assim a gente ter mais tempo também para a nossa criatividade, né? E é isso que acontece quando a gente otimiza também o nosso trabalho, quando a gente deixa de deslocar, sei lá, às vezes 6, 7 horas para ir fazer uma reunião, para fazer uma capacitação, para tudo que a gente possa desenvolver à distância, a gente está perdendo, entre aspas, perdendo nosso tempo também com esse deslocamento, custo, risco de vida e etc. Então, nós temos aqui, de forma, né, como eu falei para vocês, estruturada desde 2015, novembro de 2015 a gente começou a fazer as primeiras sessões, até outubro de 2022, 4.072 sessões de vídeo colaboração realizada e 97 mil
818 pessoas participantes, né? Assim, dos processos de reuniões e etc. Então, veja o alcance que tem e como a gente consegue chegar em todos os municípios do estado atualmente. E aí, tudo isso, né, como eu falei para vocês, assim, foi possível inicialmente aqui por meio da rede universitária de telemedicina. Volto a falar porque é uma das políticas importantes na área de telesaúde e telemedicina do Brasil, né, que visa apoiar o aperfeiçoamento de projetos de telemedicina existentes e fomentar as iniciativas de trabalho interinstitucional. Foi fundada desde 2005, 139 instituições membro, inclusive a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, né? 55 SIGs, e o que é o SIG? Né? A gente vai falar mais na frente, mas eu já adianto aqui. Um SIG é um grupo de interesse em saúde. Tem uma estruturação parecida com comunidades de prática, porque são pessoas que estão, né, um grupo de pessoas que estão discutindo uma determinada temática na área de saúde, né? Considerada uma das maiores redes acadêmicas de telemedicina e telesaúde do mundo, né? Como eu disse, já tem nos países de língua portuguesa, na América Latina está se expandindo, e esse trabalho é reconhecido internacionalmente em vários países, além desses que eu estou apontando. E aí a gente dá um destaque para um grupo de interesse em saúde. Aqui na secretaria, quando nós vamos submeter uma homologação pelo Comitê Gestor Nacional para ser membro da RUT, nós temos que, inclusive, estruturar e coordenar, né? Cada membro da RUT coordena um SIG, um grupo de interesse em saúde. E aí, na ocasião, chamei imediatamente Inês Costa e porque tive a ideia de fazer o grupo de economia da saúde, um SIG na área de economia da saúde. Por quê? Precisa ser um SIG inédito que já não tenha, né? Porque não faz sentido você ter dois grupos separados discutindo a mesma temática. E aí a gente montou esse trabalho conjuntamente. Inês Costa e eu somos a coordenadora. Ela efetivamente operacionaliza isso. E como eu sou a coordenadora nacional aqui no estado, a coordenadora estadual da RUT, né, que quem coordena a telesaúde geralmente nacionalmente, a gente tem essa missão também. Mas isso vem sendo desenvolvido e operacionalizado pela pessoa que está gerindo o setor do conhecimento da área de economia da saúde, que é a Inês Costa. E aí, para finalizar, eu deixo aqui essa frasezinha que eu acho bastante interessante. Eu tive aula com esse professor, esse grande pensador da atualidade, né, que é o Harari. Ele é uma pessoa que é o autor de um best-seller internacional, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, vale a pena, né? Então, ele traz aqui uma frase que é bem interessante e eu acho que tem a ver com tudo isso que a gente discutiu. A única maneira de os humanos permanecerem no jogo será continuar aprendendo ao longo de suas vidas e se reinventando repetidamente. Isso tem muito a ver com o que a gente precisa para essa atualidade, né? A gente precisa cada vez mais estar realmente se atualizando. É tudo muito rápido, é tudo muito acelerado, é tudo muito transformado assim em curto tempo, e a gente precisa estar sempre buscando aprender, né, a reinventar o nosso processo de trabalho. Isso é uma das grandes dificuldades que a gente tem quando trabalha com inserção de tecnologia, porque há uma resistência natural. Isso é da minha história de vida, desde que eu comecei a trabalhar com tecnologia, que é assim. Quando a gente chega, desde quando eu cheguei nessa secretaria, a gente não tinha internet em todos os lugares, não. A internet só era na TI, eu acho que, não sei nem se, eu acho que no gabinete do secretário, enfim. Eu fui trabalhar numa diretoria e eu comecei a apontar na entrevista que eu fiz de emprego, né, com o Eronildo, naquele momento, que eu nem conhecia, mas eu fui para uma entrevista com ele. E aí, quando eu disse a ele tudo que eu poderia fazer, em um momento que eu estava ali esperando para essa entrevista, eu observei todo aquele campo ali, sem nenhuma informatização praticamente, tinha um computador, dois, sem internet, as pessoas usando máquina de datilografar, enfim. Aí, quando eu fui para a entrevista com ele, eu falei tudo que eu poderia fazer, que eu prospectei ali naquele momento. Ele disse, você vai fazer isso? Eu tinha 21 anos de idade. Então, é por isso que eu estou aqui esse longo tempo, mas
minha paixão é fazer isso, é trabalhar com tecnologia, hoje em dia aplicada à saúde, aliás, há muito tempo. No IMIP foi a mesma coisa, aqui está sendo, e eu espero para onde eu vá ou eu esteja, eu possa estar trabalhando nessa área. Mas hoje eu tenho um nome para dar para essa questão da resistência. Agora os modernos chamam de... eles chamam de sistema imunológico, né? Eles, assim, tratam como sendo a resistência à forma, e não é culpa das pessoas, na verdade, é o processo que exige, e a gente precisa trabalhar isso nas instituições, começar. E esse momento aqui, eu quero dizer, se Ju estiver aí nos ouvindo, dizer a Ju que é um momento importante para a gente pautar isso, dizer que as pessoas precisam se aproximar disso, né? Não de forma preconceituosa, mas entender que é necessário que elas comecem a rever o seu processo de trabalho, de forma que a gente possa ajudar com a incorporação tecnológica, ajudar com a transformação digital necessária para o seu processo de trabalho, porque a transformação digital e a saúde digital, ela não é uma coisa somente da TI, ela não é uma coisa somente da nossa área aqui da telesaúde, ela não é uma área que vai ser aplicada isoladamente por uma área técnica, ela precisa ter essa colaboração, né? Ela precisa trabalhar de forma conjunta, e a gente tem muita dificuldade, né? Quando a gente tem maior disponibilidade em olhar para isso, né? Eu acho muito interessante quando eu recebi Letícia Cartes aqui há muitos anos atrás, e assim, ela é uma médica super ocupada, e ela logo observou que assim, eu vou colar nesse povo aqui e vou trabalhar com vocês, porque eu não tenho perna para dar conta de implantar todas as atividades, as ações, e eu vou fazer isso junto com vocês. E de fato, assim, hoje Cleo Núbia dá seguimento a isso, outras pessoas que trabalham lá na área, e ela conseguiu fazer muita coisa utilizando mesmo aquela rede anterior que eu mostrei a vocês, que era um ponto em cada regional de saúde, e ela conseguia levar toda a política da saúde da mulher, toda a discussão que ela precisava fazer por meio dessa estratégia. E aí que o ganho disso era para todo mundo, né? O não deslocamento, né, desnecessário, para grandes distâncias, pelo menos, né? Agora menos ainda, porque chegamos nos municípios, e aí é isso, é a gente olhar o potencial para incluir no nosso processo de trabalho. E aí a gente vai também se adaptando a esse novo momento, essa nova geração, esse processo acelerado que a gente precisa se apropriar dele. Daqui a alguns anos, como eu mostrei ali, eu acho que isso não é a longo prazo, é a curto prazo, nós teremos 65% das crianças da primeira série trabalhando numa profissão que nem a gente sabe ainda. Ou seja, isso é muito, né, acelerado, isso aí está em curso, gente. A gente precisa compreender o potencial de tudo isso. Do mais, eu gostaria de agradecer, né, quem estiver aí nos acompanhando, a atenção, agradecer a Ju, especialmente, que eu tenho um carinho enorme, desde o primeiro momento que Ju me ouviu falar numa reunião, ela colou em mim, disse, poxa, eu preciso conhecer tudo isso, eu tenho um enorme carinho, Ju, por você, pela sua atenção sobre esse setor, o carinho que você tem conosco, e agradecer a todos os colegas, a minha equipe, o pessoal que está acompanhando, né? E que essa fala final ela faça parte da vida da gente, que a gente busque realmente, repetidamente aprender, mas se debruçar sobre os processos da gente com o olhar da tecnologia, que ela não vai parar, né? Não vai parar de se transformar. Muito bom, Aninha. Maravilhoso lhe ouvir, como sempre. Não é? Alguém tem alguma questão para colocar, além das que já foram colocadas? Além dos parabéns, todos. Eu também, eu só tenho isso para dizer. Realmente é encantador escutar a Ninha falar, né? Desde que eu vim trabalhar aqui, né, que eu digo a ela isso, como é grandioso o trabalho dela, né?
E como a gente fica satisfeita de ver que uma Secretaria de Saúde dessa magnitude, desse tamanho, tem pessoas que batalham, não é, por programas dessa natureza que vão trazer esse nível de melhoria para o cidadão pernambucano, para o usuário, não é? E fazer chegar a saúde de um jeito mais próximo ao cidadão, não é? Com a regionalização, com o Planifica e tudo isso que Ninha traz para a gente. Para você, só tenho agradecimentos e orgulho e parabéns, Ninha. Se ninguém tiver mais nenhuma questão para colocar, não sei se Ninha quer colocar mais alguma coisa. Então, eu estou vendo aqui agora o chat, né? Eu só quero agradecer os colegas, vendo aqui Carol Almeida falando, minha grande parceira aí no Telecardio, grande parceira em tudo, né? Porque a gente conta aqui com muitas pessoas que acolhem, sabe, essa nossa luta, que vestem a camisa, Carol, Patrícia Carneiro, o pessoal da atenção primária, sabe? Luciana Figueiredo, as regionais de saúde, que tiveram um papel fundamental na implantação, nas regiões, né, no território, e a gente hoje conseguir realmente ver o nosso estado avançando na área de cardiologia, por exemplo. Eu, inclusive, esqueci de citar, mas a gente tem vários estudos Ju, sendo realizados de mestrado e doutorado, já fazendo análise, fazendo avaliação desse trabalho de telecardiologia aqui no estado. E eu tenho certeza, né, e é algo que eu sugiro, que se a gente fazer um estudo de linha de base, né, que é a gente ver o retrato do antes e o depois, eu vou sugerir isso em vários momentos na universidade, que a gente possa realmente ver assim quanto valeu a pena, né, cada vida que a gente conseguiu salvar, né, com esse trabalho. E aí é a colaboração de cada um de nós, porque é o secretário que apoia, né, o doutor André Longo, é o doutor Caio que consegue o recurso para o equipamento, é a equipe que, assim, meu Deus, essa equipe aqui não tem limites, né? É a atenção primária que o tempo todo teve com a gente. Carol acompanhou a minha luta desde 2014. Carol Almeida está aqui, é médica da atenção primária, está nos ouvindo. E aí a gente vê, né, que hoje a gente não tem mais esse tempo, né? Eu espero que a minha mensagem tenha sido clara nesse sentido. A gente não tem mais esse tempo de ficar esperando implantar uma política dessa durante tantos anos, né? Com tantos entraves, com um sistema imunológico tão ativo em relação à incorporação das tecnologias. É necessário que a gente ajude, Jô, você que está nessa frente, a levar conhecimento para as pessoas, né, nesse campo das tecnologias, a trabalhar as pessoas para a aceitação disso e que elas possam compreender que dentro do seu campo de atuação elas precisam fazer a sua transformação digital, né, no sentido de incorporar e a gente poder, de fato, estar ajudando o nosso Estado cada vez mais e, ao mesmo tempo, otimizando o nosso tempo, né, nosso tempo de investimento no nosso processo de trabalho, né, porque a tecnologia ela é para isso, né, para que a gente possa também ter o nosso momento de ócio criativo, senão a gente fica apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio, e não consegue ter o uso correto da tecnologia para nos dar também esse momento, né, o nosso momento de criatividade, de pensar novas estratégias, e está dentro do campo do trabalho, né? Eu sou apaixonada pelo Domingos De Masi e acho maravilhoso. A primeira vez que eu li o Ócio Criativo, eu achei incrível aquilo, e hoje eu vejo ele falando sobre teletrabalho e dizendo, olha aí, eu falava disso há um tempo, a gente pode ter formas de trazer esse ócio criativo à tona, né? A gente é uma secretaria que tem muito potencial, né, para uso de tecnologia, e a saúde precisa disso mais do que nunca. E eu sou muito grata, Ju, a você especialmente, porque eu nunca vou esquecer que numa reunião assim que eu não conhecia nem você, nem ninguém do grupo estratégico lá do governador, e quando eu falei disso, vocês todos me acompanharam no final e disseram, a gente precisa conhecer isso, a gente marcou uma reunião específica, e a partir daí eu sei que você, sem, né, fazer o bem sem olhar quem, você fez isso por mim, pela minha equipe, viu? Eu sou muito grata. Eu gostaria de registrar isso aqui, porque é isso, a gente não precisa levantar a bandeira, a gente faz da nossa forma, a gente vai ajudando as pessoas.
eu acho que a gente faz isso aqui também, né? Eu acho que a gente vai se ajudando. E é isso, gente. Um abraço grande. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse momento. Linha, tem só uma perguntinha aqui que eu estou vendo. Ah, Na é. redução do custo, existe também um ganho na qualidade da consulta? Existe enormemente. Eu tive aula recentemente com a professora, aquela famosa lá, infectologista, é Luana, vixe, agora eu esqueci o nome da mulher, Araújo, é Luana Araújo, gente. Carol, você que é médica, me lembra aí, eu sei que ela participou ativamente da CPI da Covid, e ela falou justamente, a aula que eu tive com ela foi sobre humanização, né, e tecnologia. E aí ela traz essa abordagem de que a gente precisa entender que a tecnologia ela não fracassa na humanização, ela, na verdade, nos aproxima. A gente teve esse teste aí na Covid, né? O mundo todo teve, onde a gente não deixou de ser fraterno, onde a gente não deixou de estar com os nossos entes queridos, né? E aí, quando a gente reporta isso para uma consulta, onde a gente tem a videochamada, que foi realmente, eu li artigo internacional falando sobre isso, que foi o grande adentro assim, no processo da consulta, da telemedicina, porque eu estou aqui tratando com um médico que eu conheço, né, no geral. É por isso que eu ainda defendo muito que a gente possa fazer, sim, teleconsulta para segmento, teleconsulta para acompanhamento dos pacientes crônicos no geral, para fazer o segmento do paciente, mas eu ainda tenho uma certa ressalva. Algumas pessoas que trabalham nessa área vão querer me matar por isso, mas eu não concordo ainda com a primeira consulta sendo feita à distância. Eu acho que a gente vai chegar nesse patamar, mas a gente precisa ainda amadurecer muito, né, nesse percurso. Embora, mas você não está dizendo aqui que a gente pode ter a mesma atenção, a fraternidade. Eu acho até que a gente pode ter mais no caso da consulta, porque às vezes você vai para uma consulta presencial, o médico, em alguns momentos, pelo fato de não ter o tempo necessário, às vezes ele tem que fazer aquilo até rapidamente para atender uma fila. Aqui não, a gente vai agendar, a gente vai ter um momento para cada paciente, no mínimo ali 15 minutos a 20, é o que a gente preconiza numa consulta. Obviamente, do ponto de vista de estruturação, de estratégia, a gente deixa meia hora para cada consulta. E para uma consulta de segmento, ela é totalmente suficiente, é mais do que suficiente. As pessoas vêm de Oricuri para cá para ver o oncologista, para ele dizer que, está tudo bem, aí mostrar, às vezes, um exame que pode ser enviado por uma plataforma e a gente vê o exame em 10 minutos, esse paciente está liberado, né? E aí você tem relatos de vários médicos dizendo que consegue até acolher mais o paciente, porque aí ele tem uma conversa mais e vai trazendo e vai colocando. Obviamente, a gente está passando por um processo transformador, né? É uma mudança de paradigma, é uma coisa que a gente vai ter ainda que incluir na nossa rotina, mas, ao mesmo tempo, isso está muito no âmbito do SUS, mas no âmbito privado, todo plano de saúde já tem telemedicina o tempo todo. O que a gente está agora é aprimorando já esses processos, né? Mas agendamento, tudo é feito. E a gente fez isso aqui, gente. É possível, sim, fazer no SUS. O que falta é a gente institucionalizar o processo, é ter isso regulamentado, e aí a gente tem uma portaria, já ia esquecendo, né, de uma portaria que passou, mandei para você, a gente submeteu o jurídico, o doutor André assinou no dia 18 de outubro a portaria que regulamenta a telesaúde aqui no estado de Pernambuco. Eu acho que é muito importante, a gente está, inclusive, eu vou pedir para o pessoal disponibilizar no portal da gente para vocês conhecerem, e são passos iniciais para a institucionalização do processo. Mas a gente provou, eu fui fazer uma palestra convidada pelo Einstein na frente parlamentar de telesaúde do Brasil, né? A deputada Adriana Ventura, ela é a deputada que escreveu essa lei, quer dizer, ela propôs a lei e a lei foi aprovada agora recentemente também. Nós já temos essa definição nacional e aí a gente foi protagonista, né, enquanto pessoas do SUS que mostraram, sim, que é possível ter agendamento online, prontuário eletrônico, vídeo chamada e receituário, tudo integrado numa plataforma com a segurança,
com a obediência à Lei de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Tudo isso a gente conseguiu fazer aqui em meio à pandemia. E só foi possível porque a gente teve pessoas, teve Laura Patriota, teve Andréa Franklin, teve várias pessoas, Arabella, o pessoal das áreas técnicas que vieram junto conosco e conseguimos fazer isso. Então, quando a gente fala de um resultado desse, onde a gente passa, eu falo sempre das pessoas também, sabe, Ju? Das pessoas que compõem, da colaboração, das pessoas entenderem que a gente precisava das mãos, porque a gente estava vivendo um momento de guerra. A guerra passou, a gente não pode transformar a telesaúde na Geni de Chico Buarque, né? A gente não pode, a gente precisa agora. Eu ouvi isso de um amigo meu, a gente conversando, mas é verdade, muita gente está querendo fazer isso com a teleconsulta. Não é possível que a gente permita isso. A gente precisa, sim, adequar os processos, avançar na discussão, regulamentar, incluir isso, né, num projeto estruturante do SUS, para que a gente possa, de fato, ser protagonista, talvez, do SUS inteiro, como um dos principais estados que incluiu teleconsulta dentro da rede, e é necessário e possível ser feito. A gente mostrou que pode. Levamos esse resultado, não foi à toa que a gente está aqui, liga uma pessoa, assessor da deputada querendo falar conosco, o coordenador lá, o diretor da telemedicina na época do Einstein, que agora já está lá em Fortaleza, trabalhando em outro... Eu falei com ele recentemente. Então, essas pessoas identificaram que no Nordeste a gente tem uma experiência diferenciada, porque a Covid já estava resolvida com a Atenda em Casa, que foi excelente, foi uma estratégia da Prefeitura do Recife, que posteriormente a rede do Estado foi incluída. Mas a gente, paralelamente, a gente pensou na estratégia de manter as pessoas assistidas, porque as doenças crônicas não iam parar e esperar 2 anos ou mais de pandemia. A gente precisava ter uma estratégia que definisse o atendimento das pessoas onde elas estivessem. E a gente fez isso de forma estruturada, né, com o Procap, e vocês puderam observar um resultado exitoso de mais de 11 mil consultas, quase 7.500 realizadas por médicos. Então, é isso que a gente precisa perseguir, olhar as evidências científicas, né, e de resultado, e continuar buscando aprimorar o nosso processo de trabalho. Então, é necessário regulação, pensar, assistência, entender que isso deve ser estendido à rede, a parte da gestão de pessoas, né, rever como... Isso é um desafio, eu não estou falando aqui criticando nenhuma área não, tá, gente? Eu estou dizendo que são os desafios que estão postos, né? O recurso humano se debruçar numa nova forma de olhar esse pagamento, de como contratar, de como vai ser. Isso vai ter que ser um modelo diferenciado, né? Eu não estou dizendo aqui uma consulta pelo telesaúde é um preço, a presencial outra. Não, a consulta é a mesma, o médico é o mesmo, gente. Né? É a forma dele chegar a você que é diferente, mas é a mesma pessoa, o cara tem ali toda a sua expertise deixando à disposição do paciente. E eu vou dizer uma coisa, é alarmante quando a gente vai para o território. Eu sempre digo aqui à equipe, eu gosto de ir para o território para observar, para ajustar os meus processos de trabalho com a minha equipe. Porque quando a gente chega e vê que tem pessoas que não têm nem o que comer, muito menos um celular, a gente entende o quê? Que a gente precisa levar teleconsulta e teleinterconsulta para dentro da atenção primária. A gente pensou esse modelo aqui desde outubro do ano passado, já vai fazer 1 ano. A gente montou aqui em uma semana, Carol veio conosco, não foi, Carol, pensar em avaliação de risco cirúrgico à distância. Mas aí a gente para onde? Nos processos, no sistema imunológico, na falta de institucionalização, do pensar, do entender que isso não vai ser possível mais ser barrado, gente. A gente teve o programa Opera Mais, com mais de 50 mil pessoas esperando para consultas, e uma grande maioria delas eram consultas tipo catarata, outras mais simples, que poderiam ter sido feita a avaliação cirúrgica com o cardiologista, por meio da estratégia de teleinterconsulta facilmente, que é um atendimento. Carol vem trabalhando nisso aí, a gente está fazendo o pessoal está desenvolvendo com o INCOI de São Paulo,
participando de um piloto, mas a gente está aqui para realizar o piloto, a gente mesmo aqui, o próprio Estado. Eu fui conversando com a médica de lá do INCOR, ela disse, vocês estão muito avançados, e eu fiquei aqui assim, como assim? A gente precisa realmente avançar no processo de institucionalização, porque as estratégias, Ju, a gente já tem pensado e tem experimentado aqui. A gente fez o experimento de avaliação de risco cirúrgico com a doutora Isa, aqui a gente faz vários, tem os estudos que estão em curso com a doutora Simone Muniz, que é nossa parceira incondicional, né, fez todo o processo de treinamento com a gente na parte de tele-ECG, e aí a gente tem parcerias, e isso é que tem feito a diferença, sabe, no trabalho. Aí, deixa eu ver, tem mais alguma questão? Existe processo de triagem? Tem duas aí. Uma em relação à implantação do serviço da telesaúde e o quanto isso pode estar reduzindo as filas, de fato. E a outra é essa triagem na automatização. Acho que os prontuários eletrônicos, né, que você já colocou, vai poder falar um pouquinho. A gente tem, na verdade, como eu estava falando, eu estou tocando muito na parte da institucionalização, porque sem ela a gente não pode simplesmente entrar na rede, à deriva. A gente precisa discutir o processo de regulação para impactar na fila. A gente já impacta na hora que a gente faz uma teleconsulta, a gente impacta na hora que a gente faz uma teleinterconsulta. Eu vou dar sempre o exemplo da cardiologia, mas isso segue para outras especialidades. Se eu tenho um paciente que já fez um eletrocardiograma, que já acusou ali uma necessidade de um olhar diferenciado, porque o laudo é feito por médico cardiologistas. Então, ele já está sinalizando ali que eu tenho uma necessidade de, sei lá, eu tenho uma arritmia grave, eu tenho alguma situação de agravamento, eu preciso olhar para aquele paciente diferenciado. Aí o paciente está dentro da atenção primária. Aí o que é que a gente pode instituir? Um fluxo de os pacientes de alerta, que a gente viu ali, 372, a gente já vai indicar esse paciente para uma teleinterconsulta, um atendimento com o médico da atenção primária, um especialista nosso aqui à distância, eu digo nosso, pode estar no Agamenon Magalhães, pode estar no Procap, pode estar no Pelópidas, esse processo é que a gente vai ter que definir no coletivo para que isso seja uma política de Estado. Definir, enquanto secretaria, fluxo assistencial, né? Definir isso como regra, como norma, né? Aí, a partir daí, a gente começa, assim, a redução de fila, ela acontece drasticamente, porque só vem para o especialista quem realmente necessita ir para o especialista. E a gente podendo, inclusive, fazer o atendimento com o especialista à distância, a gente vai filtrar mais ainda. A gente só vai encaminhar para alta complexidade, para os pacientes que, de fato, precisem de uma situação um pouco mais complexa, tipo, preciso botar um marca-passo, preciso ir para uma cirurgia. De fato, né, nesse sentido, aí a gente consegue reduzir, sim, fila. A gente tem feito isso na saúde indígena, né? Quando a gente faz o eletrocardiograma, e aí a gente já tem, a equipe de lá já está totalmente voltada a fazer a teleinterconsulta também. No sistema prisional, a gente também está discutindo isso para que seja instituída. Mas isso é necessário que seja uma normativa da secretaria para a rede no geral. E aí a gente começa a impactar na rede. Em relação à triagem, a gente pode sim desenvolver processos automáticos usando inteligência artificial para triagem, inclusive. Isso é posto. O que a gente precisa fazer é a transformação digital gradual, porque nós temos essa falta ainda de entendimento no geral dessa política, do que é telesaúde de fato, do que é saúde digital, de como a gente pode estar estruturando os processos. Mas a ferramenta e o desenvolvimento final, ela pode se dar de diversas formas, inclusive automatizada. Isso pode ser criado um chatbot, várias estratégias que possa ancorar um processo de triagem. Pode ser feita a teletriagem, como é feito o modelo do Atende em Casa, com o pessoal da enfermagem, faz a triagem pela enfermagem, que encaminha para o médico aqueles casos que são necessários. Tem diversas estratégias. Dizer que isso está posto para a gente agora no Estado, eu estaria mentindo. A gente precisa criar maturidade
a partir da institucionalização das normativas e criar maturidade também do ponto de vista tecnológico, porque a gente precisa ter uma ferramenta de teleconsulta, de teleinterconsulta, que ela possa ser interoperável com os sistemas de regulação, com os sistemas de prontuário eletrônico, para que a gente otimize o processo. Né? Eu vou fazer uma consulta para a Ju, eu quero olhar o prontuário de Ju do SUS, da história da vida dela. Hoje é isso que a gente trabalha, a gente quer chegar nesse nível. Ah, Ninha, isso está muito distante. Sim, mas a gente tem pessoas pensando isso. Tem toda uma equipe aqui de TI pensando nessa estruturação, de como a gente vai amparar isso. Eu discuti aqui, gente, internamente com o grupo de Bruno, o desenvolvimento de um sistema integrado de saúde digital, é assim que a gente está chamando, que ele possa trazer a regra de negócio da regulação, a regra de negócio da gestão hospitalar, a farmácia, tudo isso pode estar integrado numa grande arquitetura tecnológica. Isso foi o que eu passei. O menino disse, olha, não, em 15 dias a gente consegue desenvolver. Não consegue não, querido. Quando ele sentou e entendeu, assim, um pouco o que eu estava tentando dizer, o tamanho do desafio, ele entendeu que não era fácil. Simples. A gente está em curso, tá? Isso está em curso, Ju. Só que aí isso leva tempo, claro. Porque são muitos setores envolvidos. As pessoas envolve muito bancos de dados, né? Big Data, Big Data já está dizendo, né? O volume de dados sem precedentes. Mas o histórico do paciente, ele precisa estar na mão. E para estar na mão, ele precisa estar dentro desse modelo, né, de rede de informação em saúde que a gente possa acessar facilmente em nuvem. Né? Não existe mais usar servidor local, papel. Né? Aqui a gente tem poucos no Brasil hospitais que são hospitais considerados totalmente digital. O hospital da Unimed Recife é um deles, mas a gente tem em torno de 7 hospitais que são totalmente sem papel. E aí, quando a gente fala da transformação digital, vai desde a recepção, desde o paciente chegando, né? Eu estou com um problema sério de coluna e eu estou fazendo tratamento num empresarial aqui, numa clínica de dor. Quando eu chego lá, o reconhecimento facial não tem mais, entende? Quando a gente fala de transformação digital, são esses papéis que vão sendo, né? E aí é desde aí que a gente vai conseguir alcançar essa integração. Ah, mas isso é muito futurista. E é mesmo, mas isso pode acontecer. Mas para isso acontecer é necessário que a gente tenha várias mãos, que a gente tenha pessoas que já têm experiência na área de saúde, na área de informação em saúde, para agregar conhecimento, entender que isso é importante para a rede, entender que isso vai fazer a diferença para o paciente, que a gente vai poder reduzir essas filas imensas que tem aí. De telecardiologia, da última vez que eu vi, tinha 10 mil pessoas esperando, isso não tem mais sentido. A gente mostrou, o Procap está mostrando, por que eu não posso botar isso no Pelópida, botar isso no H-Menon? Ah, mas o H-Menon já é referência. E daí? É referência no presencial, ele pode ampliar essa referência para o digital e impedir que fique aquela aglomeração nos hospitais. A gente precisa fazer isso. O caminho é esse mesmo, né, Ninha? Nós passaríamos aqui horas e horas falando de todas essas possibilidades. Mas eu vejo que a gente está no caminho certo, sabe, Ju? Já tem pessoas aqui dentro, Bruno, você, doutor Caio, pessoas que são visionárias, Humberto, que é um cara da vanguarda, mas que conhece muito o sistema, ele é uma pessoa que tem uma visão muito ampla também dessa possibilidade dentro da saúde pública. A gente tem muita gente aqui, tem Carol, as meninas da atenção primária, que já vem acompanhando e já vem discutindo isso com a gente há muito tempo. Então, a gente precisa realmente institucionalizar. Eu nunca pensei que ia falar tanto. Eu trabalhei com Eronildo, e Eronildo é da área de avaliação em saúde, é uma das referências da avaliação em saúde aqui no Estado, e ele falava muito de institucionalização, e foi lá que eu aprendi sobre esse termo. E, de fato, sem isso, a gente não consegue avançar nos processos, porque a gente para no sistema imunológico, que é a resistência de mudar o processo de trabalho. E ele é tão bom quando muda, porque a gente vai ver que a gente faz parte dessa mudança e a gente vai continuar fazendo parte, mas de uma forma tão melhor para a gente mesmo, sabe? Que é isso que a gente precisa fazer.
A gente precisa se abrir para esse novo momento. Se a gente não conseguir se abrir, o momento ele vai trazer novas pessoas que vão estar. Aí a gente vai ter que vai dizer assim, poxa, eu tinha tanto conhecimento, eu poderia ter agregado tanto, e eu não o fiz porque achava que isso talvez até ia mudar ou ia perder espaço, ou isso, aquilo. Isso tudo não existe. A gente tem que incluir cada vez mais no nosso processo de trabalho a transformação necessária. E para isso a instituição tem que dar condição, obviamente. E hoje eu vejo aí Bruno como um grande guerreiro nessa área aí, querendo trazer os equipamentos, querendo trazer novos sistemas. Já tem vários setores aí que os meninos conseguiram avançar em melhorias nesse sentido, e a gente quer também contribuir com isso. A telesaúde ela tem esse papel estratégico de ajudar na disseminação, né, da oferta de saúde como serviço. Mas o serviço, quem faz são as pessoas, o médico, o fisioterapeuta, o psicólogo, a oferta em si. Aí, quando as pessoas dizem, não, mas quem faz não é a telesaúde, esse indicador é meu. Sim, esse indicador é teu também, mas é nosso também, porque a gente monta a estratégia e é nosso papel fazer isso, tá? Claro. E aí não tem problema de compartilhar indicador, né? Que a gente compartilhe, que a gente possa compreender, que a gente leva esse conhecimento. Eu fico tão feliz quando eu posso ver ali colegas meus que fizeram uma palestra que tem um alcance internacional, sabe? Eu fico super orgulhosa, porque eu sei que aqui na secretaria a gente tem pessoas muito qualificadas, a gente tem um quadro técnico aqui extraordinário, tem muita gente boa aqui nesses setores todos, e eu fico super feliz quando eu vejo isso chegar no mundo todo. É isso, e o nosso papel é fazer você chegar, entendo isso somente, né? É isso, Ju. Eu não sei se tem mais alguma questão ou se eu não consegui responder adequadamente. Eu acho que respondeu mais do que adequadamente. E é isso mesmo, é um processo, como você frisou muitas vezes, em institucionalização, né? Apesar da importância toda, essa conscientização ainda precisa ser um pouco mais forte para que a gente consolide a institucionalização, né? Isso. Mas os ganhos são inegáveis e todo o trabalho aí é brilhante, é brilhante. E a gente entender que institucionalizar também não é só a portaria, né, Ju? Porque, não, assim, de forma alguma. A gente institucionaliza quando a gente incorpora o serviço. Hoje, por exemplo, a gente vê, nós estamos monitorando a atenção primária junto com a gente, monitorando todo esse processo de implantação do tele-ECG. E aí a gente vê municípios e instituições e locais que, de fato, já institucionalizaram, porque eles já fazem parte da rotina. As pessoas já incorporou totalmente na rotina. Então, isso vai abrir espaço para a gente já incorporar os novos serviços. A teleinterconsulta ela é totalmente possível na atenção primária. Em todos os 184 pontos, eles estão preparados para receber teleconsulta e teleinterconsulta. E por que a gente não está fazendo? Porque é necessário a gente normatizar, discutir isso aqui internamente, ver recursos humanos, ver assistência, ver regulação, ver tudo isso. Porque eu não posso simplesmente, aí eu não posso carregar a telesaúde no meu CPF. Eu disse isso até uma vez ao secretário, ele riu, mas é verdade. Porque, assim, hoje eu não posso ter colegas meus da área de saúde, um médico, eu tenho vários colegas médicos que, inclusive, já me solicitaram, eu quero fazer parte, eu quero não sei o quê, de forma voluntária até. Mas eu não posso carregar um sistema de saúde de um estado no meu CPF. Claro. Entende? Tem que seguir nas normativas, definições estruturais, e isso não é a tecnologia, não vai ser, por exemplo, eu estou falando da pessoa de Bruno, mas ele representa a diretoria de TI aqui. Não é Bruno que vai resolver isso, gente. São principalmente uma diretriz e uma política de Estado. Não é? E, assim, e as áreas que mais precisam discutir isso, assim, nós somos áreas meio, tanto a TI, a diretoria de Bruno quanto a nossa. Mas o principal é o entendimento da regulação, da assistência e de recursos humanos para que a saúde digital cresça, para que ela realmente gere os frutos que o país precisa, que a população que carente, que mais precisa que isso chegue na atenção primária de forma massiva, aconteça. Porque eu tenho certeza que, sem medo de errar, em um ano a gente zera uma fila de 10 mil pessoas de uma cardiologia.
Não tem sentido a gente ter o Procap, a gente tem o H-Menor, a gente tem o Pelópida, a gente tem o IMIP, que atende também a área cardiológica. Então, a gente tem muita força, gente. Esse estado é de muita força e de muita vanguarda no SUS. A gente precisa avançar nisso, entende? Enfim, eu falo demais e onde eu vou eu tenho falado muito nisso. Assim, eu fiz uma palestra recentemente na universidade também. Foi muito bom, assim, é incrível. As próprias universidades ainda estão tomando pé disso na área de saúde para fazer formação dos novos médicos, dos novos profissionais de saúde em saúde digital. Isso é uma das grandes lacunas que a gente tem hoje no Brasil, por incrível que pareça, né? Porque não deveria, desde 2010 que a gente tem um programa Telesaúde Brasil, né? Que avançou muito na educação, na telegestão ninguém nem falava, né? Eu acho que a gente já comentou aqui, e assim, a gente ficava na assistência sem conseguir avançar, né? Sem conseguir avançar, porque as pessoas têm eu acho que tem um medo oculto de agora o robô vai tomar conta do meu lugar, né? Mas não é isso. Pelo contrário, esse robô vai te ajudar a tu até ser mais humana, a tu ter mais tempo, a tu ter todo o histórico do paciente rapidamente e aí não perder tempo com aquilo e se debruçar na escuta aquele paciente que está ali na tua frente, seja, né, no caso, pela videochamada, e aí você poder dar mais atenção, humanizar esse atendimento. Eu acho que é isso. Eu já falei muito, eu agradeço muito, Ju. Você é uma fofa, assim, eu gosto demais. E todos os colegas e os profissionais que trabalham aqui comigo, porque essa equipe aqui muito pequena e agora está crescendo um pouco, eles são incansáveis, essa rapaziada, tudo novinho aqui, gostam e tal, e a gente está aqui fazendo o nosso melhor. A gente sempre faz mais com muito menos, mas a gente faz com muito amor também, né? E o amor é o propósito, né, que a gente tem nisso tudo. Parabéns a você, Ninha, a sua Obrigada, equipe querida. toda, a equipe de Dr. Massa. Caio também, que é quem banca aí também junto com você. Isso. E os resultados, para quem quiser ver, No vão portal. estar no nosso relatório gerencial. A gente vai publicar semana que vem o relatório da secretaria inteira, não é? Do ciclo de gestão 2019-22, e tem lá todos esses principais resultados da telesaúde. São impressionantes. Então, eu convido vocês também a acessar esse documento a partir de segunda-feira, que a gente vai disponibilizar também no link do site da DGMOG. Então, Ninha, mais uma vez, só Obrigada, satisfação, querida. viu? Muito obrigada, Ju. Um abração para você. Vamos em E para frente. Arthur, né? E para Arthur também. Tchau, querida. Um Tchau, gente. abraço. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa tarde.